que, assim, minha nem tá lutando, que ela tá tendo uma crise histérica, entendeu? O que caralho está acontecendo aqui? Aí, se o cara vem querer dar uma, eu ia falar, seu fudido, o que tá acontecendo na sua cabeça? Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sociedade Literária, o podcast para você que precisa urgentemente de terapia. Tava falando disso agora aqui, de terapia literária após terminar aquele livro que abalou as suas estruturas emocionais, e esse é um dos livros. Eu sou a Andressa, do canal André Literária, e tô aqui para defender com unhas e dentes romances e finais felizes, ainda que eu precise superar alguns traumas para chegar lá, como é boa parte deste livrinho que vamos falar hoje. Ai, gente. Tudo bem? Eu sou a Paty, eu sou do Literafate. Reza a lenda que eu sou especialista oficial desse podcast com crush, assim, complexo, crushes literários complexos. Eu não diria só literários, porque estou com um crush complexo no meio musical também. Então, assim, acho que deve ser o 5º episódio que eu falo do Vessel. Continuo. O hiperfoco tá, hiperfocado ainda. Mas tudo bem. Gosto também de dramas profundos. Eu adoro pensar em teorias conspiratórias. Vocês sabem, eu faço pastas para pensar em teoria. E se você já criou um grupo secreto só para debater teoria, tamo junto. Deve ter 7 só de Onyx Storm. Então, por aí vocês vão vendo o nível que a pessoa passa mal. Tô tão passando mal hoje, meu povo, que eu estou gravando, eu nem coloquei o meu filtro ainda. Então, daqui a pouco vocês vão me ver de óculos, tá? Mas tá tudo certo. Não esquece de seguir a Sociedade Literária no Spotify e no YouTube. Ativa o sininho aqui, se inscreve no canal e, velho, por favor, compartilha esse episódio com aquele seu amigo que não entende por que a Cotar é quase uma religião. Porque assim, velho, jura por Deus? Então ajuda nós, pra gente ajudar ele, tá bom? Ai, maravilhoso, gente. É isso, eu amei tanto esse Acotar quase uma religião, porque é assim que eu me sinto. Hoje é dia de falar de Corte de Asas e Ruínas, o 3º livro da série aí de Acotar. Esqueci qual que é a sigla para resumir este livrinho aqui. Qual que é, amiga? Em inglês, a Cold War. A Cold War. Ai, tudo a ver, né? A Cold War. É war mesmo nesse livro. Para nos acompanhar nessa missão de analisar cada plot e surtar com cada revelação, com cada trama, trouxemos uma convidada incrível que segue com a gente nesta caminhada. Com vocês, tchararam, nossa querida convidada Vânia, que tem assim, olha, é tipo Bookstã, 5 stars. Ela é administradora do perfil Acotar Brasil, psicóloga. Gente, eu tô meio gaga hoje. Psicóloga, gateira assumida, fã de romance policial, e ela é maravilhosa, simplesmente. Vânia, brigadão, amiga, por estar aqui com a gente. Olá, Paty. Olá, Andressa. Boa tarde. Nos bastidores eu estava dizendo que esse livro fez com que eu chorasse de novo, e todas as vezes estarei chorando com ele. Se eu falei que o segundo livro, né, Névoa e Fúria, é um poema, o que dizer desse 3º livro? Né? Ele é catártico, ele é revelador, ele é tudo. Então, mais uma vez, obrigada por permitirem que eu participe do podcast, podendo reler essa série, que é o grande amor da minha vida, e estou novamente redescobrindo esse amor com vocês. Eu adoro quando a gente faz os convites, né? Tipo, vamos gravar, assim, a gente explica, né? A gente sempre dá esse engatilhado, tipo, vou reler. Eu adoro isso. Então, se você gosta muito de uma série, manda mensagem, vai que a gente te convida para reler também. E com isso, roda a vinheta, notícias da semana. Novamente, como sempre, lerei, não sou atriz, não decorei nada. As irmãs Arqueirão estão abalando Pritchard. Enquanto uma é especialista em dar patadas e distribuir grosserias, a outra está trazendo de volta a moda dos devaneios e votos de silêncio. Que os deuses presenteiem Nossa Grande Senhora com paciência. Após o ataque em Adriata, Varian é visto decorando seu diário com fotos de Amren, imediata do grão senhor da corte noturna. Casacos quentinhos, muito chocolate quente e paisagens de tirar o fôlego. Um guia para sobreviver na corte invernal com o Vivienne.
O solteiro mais cobiçado dentre os meus senhores, Helion desconversa. Meu coração ainda queima por alguém do meu passado. Aí, mas deixa eu falar um negócio aqui. Eu fiquei tão passada, porque eu não lembrava do Elion, eu não lembrava que ele era um cara assim meio conquistador e não sei o quê, eu não lembrava da maior parte dos plots que envolvem esse homem é tão importante para a história, quero ele, quero o livro dele com a mãe do Lucien, e já dei aqui o meu spoiler. E você viu a gracinha que eu fiz? Queimam, porque o poder da mãe do Lucien é o fogo? Ah, foi muito sagaz essas notícias, queria dizer. Aí a última, vamos lá. A reunião dos meus senhores que abalou as estruturas de Pritchard não saiu como planejado. O encontro, inédito, envolveu brigas entre o meu senhor da corte primaveril e um dos ilirianos da corte noturna. Testemunha ocular revela, ele não entendeu que a fila dela já andou. Roda a vinheta de volta e bora nós. Ai, gente, eu preciso comentar aqui, a hora que ele vira, assim, eu fico sempre pensando, ai, será que eu tenho que passar um pano para ele? Ah, mas ele tá sofrendo. Aí a hora que ele vira na reunião e fala pro Heisland, sabe aquele barulhinho que ela faz antes de chegar lá? É maravilhoso, né? Aí eu fiquei assim, tipo, ai, peguei um ranço de novo por ele, mas tudo bem. Gente, só para lembrar, nosso episódio tem spoiler, é chuva de spoiler, assim. Então vamos lá, vamos mergulhar aqui neste livrinho. Em Corte de Asas e Ruínas, a Feyre, ela retorna à Corte Primaveril. Vamos lembrar, ela foi meio que resgatada, né? O Tully e o Lucien acham que estão resgatando ela, e ela faz a diva... Ai, meu Deus, estava sob poderes que estavam dominando minha mente. Só que ela está numa missão de espionagem. Ela está indo para tentar explodir, entendeu? A corte primaveril de dentro para fora. É uma vingança, é espionagem, é tudo, é 2 em 1. Então, enquanto ela luta para proteger aqueles que ela ama, a Feyre precisa manipular esses inimigos, ela fazer alianças improváveis e ela vai se preparar para uma guerra que pode mudar para sempre o destino de Pritchard. O Tully está fazendo acordos com o invasor, com Hybern. Julian recuperou as suas forças e parece mais louco que o Batman. E aí parece que está alinhado com os desejos de Hybern, em troca de imortalidade, de vingar o coração dele. O exército inimigo parece imbatível, parece que eles têm muito mais pessoinhas, mas o sonho de Velaris é como um farol em meio às trevas, para as estrelas que não sei o que lá que ouvem, esqueci a frase, droga. O ideal de um mundo mais justo, é por isso que eles estão brigando e lutando. E é isso, gente, vai ser dedo no si e gritaria esse livro. Eu adoro o dedo no si. Mas vamos lá, vamos começar? O que importa? Começar a falar desse livro? É o livro favorito de vocês? Não sei, é um dos meus. Eu gosto mais do 2, mas esse eu gosto também. Mas eu queria começar onde a gente deu o gancho no episódio passado, que a gente falou que ia falar um pouco mais do finalzinho do livro 2, que a gente não falou muito no último episódio. Então, para contextualizar, a gente tem... eles vão para Hybern para tentar destruir com tudo, e aí eles descobrem que o Tamlin traiu eles, e eles estão presos lá. O Tamlin sabia que eles iam, ele fez um acordo com Hybern, aí a Feyre faz aquele lance de usar o poder da corte diurna, daí ela consegue quebrar os laços todos do feitiço. Nisso que ela consegue, eu acho que é essa ordem, eu não me lembro, mas enfim, acontece meio que tudo junto. Ela quebra isso, ela começa a falar, daí o Tamlin chega com as irmãs dela, e aí as rainhas aparecem, as rainhas humanas, e elas estão mancomunadas com Hybern ali, porque elas querem virar féricas para serem imortais. Aí as irmãs da Feyre viram féricas no final do livro 2, elas entram no caldeirão e viram féricas. A Feyre sugere que o rei quebre o laço, porque ela quer salvar todo mundo. O rei de Hybern quebra o laço do acordo que ela e o Rhys fizeram no livro 1, mas não da parceria. E o livro fecha com o ponto de vista do Rhys, que é o primeiro ponto de vista que a gente tem dele. E é ele falando para o círculo íntimo que ela é Grã Senhora, que ele chamou ela, eles foram falar com uma sacerdotisa,
que aí eles meio que casam, e aí é o inferno, porque Sarah casa todo mundo fora da página, a gente não vê um casamento de ninguém no livro dela. Então é isso, eles meio que casam, ela vira sacerdotisa, aliás, ela vira grande senhora, e aí acaba o livro ela voltando para a corte primaveril, para meio que, né, você vai ver então, seu merdinho, que eu vou fazer com você. Vou contextualizar aqui também, queridos ouvintes, que eu aprendi um novo xingamento essa semana. E eu estou muito feliz com ele, que é falar esse fudido. Então talvez vocês vão escutar muito esse palavrão por um tempo, porque vai entrar num hiperfoco. Então a gente começa o livro com a Feyre, Grande Senhora, fingindo que voltou a ser muito dócil, que precisa de proteção, e ela está ali para espionar e desestabilizar a corte primaveril, porque ela está com raiva e ela quer saber o que o rei quer, que ela sabe, né, que tem a ver com a muralha, de acabar com a muralha e tal, mas de um jeito de ela conseguir informações porque ela está infiltrada. E eu queria saber disso, o que vocês acharam dela virar Grande Senhora, e o que vocês acharam dessa primeira grande missão dela, né? Porque, de repente, ela tá lá de volta e a gente tem todos os personagens mais odiosos da história perto dela. A gente tem Yante, a gente tem o Tamlin, e acabou. São os odiosos, são esses. Mas eles estão ali com ela e ela tá tendo que fingir. E é muito legal, porque você pega ela com todos os poderes, né? Então ela é muito poderosa e ninguém se liga. Então eu queria saber disso. O que vocês acharam do final e desse começo? Ai, Paty, assim, novamente, né, quando a gente está lendo da primeira vez, foi exatamente aí, eu acho que eu comentei no episódio passado, que eu precisei comprar o e-book, porque assim, como assim, agora a gente vai ver a Feyre poderosa, Grande Senhora, dona de si, ter que ser, inclusive, atriz, porque ela realmente fingiu todo o tempo. E como nós estávamos na cabeça dela, a parte mais legal era isso. A gente vê o que ela sentia, enquanto ela tinha que estar sempre criando um cenário, atuando ali para as coisas funcionarem. E o tanto que ela sentia falta do Rhys. Ai, aquele dia, tem uma passagem, né, que ela faz uma bolha ali, ela se protege para chorar, porque ela está despedaçada. As irmãs estão protegidas, mas, né, desgraçadas totalmente. Ela não pode conversar direito com o Rhys, porque tem receio que possam farejar a parceria dos dois, porque aquele laço, né, em teoria, para eles não existia mais. E, assim, o fato que a gente também tem que prestar atenção que o Tamlin tenta, de alguma forma, não estou defendendo ele, nem justificando, mas a gente vê que a alegria dele, né, enfim, o fato de que ele moveu mundos e fundos, e tem uma passagem que Tamlin emagreceu. Então, assim, que ele enfrentou tudo, trouxe de volta, na cabeça dele louca ainda, né, desse controlador que ele é, estava tudo bem, né, fazer tudo isso por ela, mas ainda assim que ele precisou, né, dar aquele passo para trás, porque recuperou a Feyre, que gosta, né, de ser ali protegida, que ainda está se descobrindo férica, ele não sabe a missa pela metade nos 3 meses que ela passou, mas que ela também percebe isso, que de fato, olha, não tem mais aquele cerco em volta dela. A mágoa dela com o Lucien também, que é palpável, né? Ela tenta tratá-lo bem. Não sei se vocês vão citar isso também, mas quem está assistindo sabe que de primeira ele já desconfia dela, porque ele também, né? Agora ele tem uma parceira, vale lembrar que termina o livro com ele, onde vocês vão levar minha parceira, ela é arrastada para fora ali dos calabouços de Hybern, e ele volta e fala, opa, tem alguma coisa muito errada aí, né? E assim ele sustenta até o final. Então é essa coisa meio novela mexicana, que é gostoso de ver, quem engana quem, eu adorei. É uma passagem do livro muito boa, muito boa. Eu acho que o livro já começa burn, assim, tudo pegando fogo, é muito legal mesmo. E eu gosto muito da Feyre, a hora que ela começa, assim, que eu acho que o maior ranço dela, claro que o Tamlin é um ranço, mas eu acho que a Yante é a raiva dela, assim, então
de todo esse período que ela passa na corte, ela ainda tem, a parte falou que só tinha esses dois inimigos, mas não, ainda se junta neste lugar o Júria, que, né, lembrando que ele é mais louco que o Batman, e os Gêmeos, que é bizarro, porque aparentemente os Gêmeos se pegam, né? Então ela fica questionando qual a relação dos Gêmeos, então dá essa sensação, são Gêmeos muito malucos. Mas aí o negócio que ela pega e começa a colocar ela como diva poderosa, então tem aquele evento lá, que eu não lembro o que é, mas que ela coloca, a Yanti vai tentar, fez uma marcação para o raio solar nela, e de repente esse raio solar vai nela e no Lucian, e o melhor, ela começa a fazer, assim, melhor não, gente, é aquela coisa, a raiva, é ruim, mas eu achei tão legal que ela faz o Tanlin começar a pensar que ela está tendo caso com o Lucian. A cena que o Tanlin chega e ela tá de camisola curtinha, abraçada com o Lucian, sem camisa. Ai, por favor, socorro! Estou chorando, tive um grande pesadelo. Ah, gente, tão safada, tão vingativa. Eu achei o máximo. E também depois que quando ela foge, né, nesse rolê, aí tem a fuga, é bem legal. E aí eu vou complementar depois. Vou complementar, na verdade, essa minha fala com a minha pergunta. Que eu acho que a fuga da Feyre com o Lucian, que ele foge junto com ela, é tão legal também. Porque assim, então ela, tipo, ela vai conseguir desestabilizar, de certa forma, as coisas começam a ficar meio oscilantes, mas ainda assim o Tamlin tá lá e ela fica indo visitar a muralha com os Gêmeos e o Júlia. Aí vai visitar a muralha, os Gêmeos são maquiavélicos, maus, matam humanos, aquela coisa. E aí meio que ela decide fugir quando ela percebe que já conseguiu arquitetar todo o plano dela, tal, não sei o quê, e aí começa a rolar uma perseguição intensa, porque os Gêmeos resolvem pegar ela, e aparece a Yanti, e não sei o quê, ela se vinga da Yanti, faz a Yanti, ela meio que domina a mente da Yanti, faz a Yanti massacrar a própria mão, é uma loucura. Vocês também deram gritinhos, qual a parte favorita de vocês na fuga dos dois? Eu vou, então. Eu tenho fases da parte que eu mais gosto. A principal é ela se autoproclamando Gracenhora, que é ali, tipo, no limite da corte outonal com a invernal, e tá tudo descaralhando, eles vão se ferrar porque eles estão naquele mar de gelo e tá rachando gelo, e ela não tem poder porque os gêmeos... Corte, eu gosto dos gêmeos, eu acho os gêmeos... Eu esperava mais, eu achei que eles iam ser grandes vilões, assim, porque eles tinham muito potencial. Achei que morreram muito rápido. Mas eles envenenam a Feyre, não sei o quê, então ela não consegue usar poder, não consegue avisar ninguém que ela tá indo. E aí, de repente, desce, né, dois gostosos do céu, literalmente tá chovendo homem gostoso, que desce os dois ilirianos. O pau começa a torar e ela começa, tipo, meu Deus, eu vou matar o herdeiro da outonal e não sei o quê. E ela que segura a onda e fala, parem, e aí ela se autoproclama. Eu acho muito fodona essa cena. E eu gosto também da cena que se constrói como um todo, do Lucian chamando ela na chincha, né? Por que você fez isso? Por que você não fez? E ela vai contando para ele esse crescimento dela, o que ela descobriu, o que espera ela na corte noturna e não sei o quê. Então eu gosto muito dessa construção toda. Achei que foi pouco com a Yanti, achei pouco, assim. Pouco, podia ter sido pior. Eu sou ruim, entendeu? Eu sou de Escorpião, então quanto mais sofrer, melhor é. Achei que foi pouco que fez com o Tamlin também, podia ter feito pior. Mas para mim é isso. É esse fortalecimento da amizade, porque no fim do dia, essa conversa que ela tem com o Lucian durante vários dias, onde um desconfia do outro, não sei o quê, fortalece muito a amizade que eles têm já. E isso você vê no desenrolar do livro. Eu gosto muito dessa parte, eu gosto muito dela se autoproclamando Gracenhora. Eu sou do time que não queria que a Kotar tivesse uma série com humanos, eu acho que ninguém é bonito o suficiente para ser o Rhys. E eu acho que devia. E eu odeio animação, mas eu sou muito time animação, assim. Essa é uma cena que eu não importa se é humano, se é animação, eu queria muito ver essa cena na TV, assim, sabe? Caindo os dois ilirianos, a treta comendo, e ela simplesmente falando para, e todo mundo para e estanca, porque ela é a grande senhora da porra toda, entendeu? Ouvindo a Paty falar agora, né,
da cena que realmente os dois, né, o Asriel e o Cassian chegam, como que é gostoso a gente imaginar, porque a Sarah, ela coloca muito disso, né? Eles saem voando e, de repente, eles caem e a terra treme. E as árvores chacoalham. E assim, a gente consegue ter realmente uma imagem do tamanho do poder desses caras, né? De todos eles. E a gente sabe que a Feyre, ela está se igualando a isso. Então, eu também gosto muito da parte da fuga, primeiro porque a gente vê que realmente ela não enganou o Lucian, e ele vai, o poder novamente, né, da parceria, porque ele vai para encontrar a Elin. É para isso, né? Mas ao mesmo tempo são aqueles dias que eles vão ali subindo, né, as cortes e fugindo e sem poder e vão caçando. Então eles passam vários dias para poder de alguma forma ressignificar a relação dos dois. E de certa forma acontece, né? De um jeito meio torto, mas acontece. E é isso que eu mais gosto. É ótimo esse final também, né? Que os dois ilirianos chegam e a batalha. E na hora que eles chegam, eu falo, ih, ferrou, gente. Podia ter 50 herdeiros do Baron, que os dois ilirianos vão dar cabo de todo mundo, né? Porque dá para ver que chegou, todo mundo treme na base. Mas eu gosto da passagem. Desculpa, eu só comentar, tem uma coisinha de vingar amor, né? Tem um negócio ali de vingar amor, que eles também estão. Eles não estão ali só querendo defender a Feyre. Tem um negócio de que eles estão. Tá o Aerys ali, o Aerys fez tudo aquilo com amor, então tem também esse olhar e a gente queria bater neles também, só para complementar, que eu fiquei com essa vontadezinha. Toda vez que aparece o Aerys, toda vez, ou é a Mor, ou é a Feyre, ou é o Cassian, ou é o Asriel, eles têm, né? O Rhys não é tanto, porque a gente sabe que ele precisa ser o Lorde Grão-Senhor, né? Usador de várias máscaras aí. Mas os outros, eles deixam toda vez isso transparecer. E é muito bom. Né? Porque são 500 de fúria bárbara travada dentro deles, né? Eu tenho muitas esperanças de conhecer mais do Aerys em Acotar 5. Porque o Aerys é uma grandíssima ponta solta, com uma frase dele nesse livro para Mor, que ele vira e fala, tipo, se você soubesse, você não ia ver desse jeito. E isso é uma ponta solta enorme, assim. Então tem caroço aí desse angu, e eu acho que faz sentido vir no livro 5, porque tem a ver com o As também, e a raiva que ele tem do As, e vice-versa. Então, espero ver mais do Aerys aí. Mas deixa eu só complementar, você falou isso, amiga, só um ponto. Eu estava lendo Corte de Gelo e Estrelas, e eu fiquei muito pensando assim, será que o livro 5 é do... Eu sei que talvez seja do Azriel, porque acho que ela já deu indícios disso e tudo mais, mas para mim, ela faz o POV no Corte de Gelo e ela faz o POV da Horizon, da Feyre, do Cass, da Nesta e da Morrigan. Então, na minha cabeça, o próximo livro tinha que trazer mais da Morrigan, porque ela traz ela no Corte de Gelos e Estrelas, e é todo mundo que ela começa, que ela vai dar um pouco mais de foco. Então, só um parênteses. Acho que deveria ter a história da Morrigan também. Porque teoricamente vai ter os 6 também, né? Porque assim, se você for pensar, se você for seguir a lógica, nem é o livro do Asa, é o livro da Elaine, devia ser. Porque são 3 livros da Feyre, é um livro da Nesta, tem um intermediário que é de todo mundo, mas tem um livro da Nesta. E aí, quando ela fala que o próximo é do As, olá, ouvintes deste belo podcast. Lembra do último episódio que teve aquela imagem, cheira a florzinha, sopra a velhinha? Mentaliza isso agora. Sem chuva de hate pra mim, por favor, tá? Depois que ela falou que o livro é do As, começou esse festival de chorume de falar que o As vai ficar com a Elaine, que eu não sei de onde tiraram isso, porque eu não sou Euriel. Eu não sou Euriel. Não sei como é que é o nome. Eu sou As com Gwyn, entendeu? Gwynhel. Porque ele tem que ficar com a Gwyn, velho. A outra tem um parceiro. Aí me veio a Sarah falar em entrevista, não, porque nem sempre a parceria é uma boa e quer explorar o que acontece. Filha, explora na sua cabeça.
Eu criei a minha fanfic. É o seguinte. Ela falou que o As é do tipo pegador, que ele é muito bom no Breaking the negócio. Bad. Breaking the Bad ali, tá. A Elaine, talvez, seja o quê? Uma grande safada que está ali, ó, disfarçada de florzinha passiva. E talvez seja... A Nesta não foi a primeira vez dela, não foi com o Cassian. Talvez a primeira vez da Elaine seja com o Breaking the Bad. E aí, quando ela chegar no Mas ela Lucian... teve o noivo lá, você acha que ela não deu pro noivo? Acho que não. Ah! Ela é Sonsa toda... daquele jeito. Sonsa Então, daquele jeito. exatamente. É, bom, mas Ah! assim, porque no Corte de Gelos e blá blá blá, a gente já tá pulando o livro. Ela, tipo, ela vê o As e fica. Oi, As, toque a Eu bandejinha ficaria pra também. você. Ele é tóxico, mas eu ficaria também. Entendeu? Agora, porra, não, gente, é sério, porque olha só, você tem 3 livros ali construindo como é massa a parceria. Aí você faz um outro livro falando, tipo, olha como é massa a parceria. Aí, justamente no coitado do Lucian, ela quer foder a parceria. Véi, que raiva é essa que ela tem do Lucian? Porque o Lucian vai embora, porque ele chega, ela tem, tipo, até o Corte de Gelos e blá blá blá, ela tem raiva do Lucian. Tipo, o fato dele existir, a parceria existir é um negócio que dá raiva nela. Então, eu acho que o Asa é tipo assim, é a minha própria escolha. Agora eu estou escolhendo. Desculpa. Eu não vou comentar nada, porque eu vou me manter na pauta dos próximos livros. Vou me manter na pauta. Então, vou perder o rumo. Mas tenho que dizer que, realmente, nesse livro que a gente vê, tem passagens que ela se sente confortável com o Asriel, né? Mas, assim, eu acredito que é muito da forma como a Eileen, ela é muito, né, de cuidado. E aí ela vê aquela pessoa sisuda, né, que não aceita tanto, cuidando dela. Talvez seja aí uma forma mesmo de... Só uma associação, né? Alguém que é tão machucado, cuidando de alguém que está precisando. Enfim, mas até o final a gente vê pequenos momentos que ela tenta se aproximar do Lucian. Mas ela ainda está muito presa naquele Grayson. Vai saber como é que pronuncia o nome daquele luto cada esse homem nojento. O cara complicado, desgraçado, né? E ela chora e ela fica lá na tenda já com a guerra acontecer, olhando para o nada, pensando no cara. Ela termina o livro usando a aliança dele. Que ele manda ela tirar. A dias de passagem, ele fala, tira essa aliança. Ela, não, eu não vou. Então, assim, para ela, eu vejo que ela está completamente assim, só tentando viver e não está pensando em macho ainda. Mas, se eu não me engano, ela perdeu a virgindade com ele. Então, vá saber. Eu acho que fica claro, né? Se é com Lucha, se é com Asriel, se a teoria de que um dia ela vai virar a grande senhora da Primaveril. Não é Primaveril, amiga, porque tem teoria com o Tamlin? Tem teoria. Não, tem uma teoria de que o Tamlin morre e ela fica e o Lucian assume a Primaveril, porque ele não tem... Mas ele tem que assumir a diurna do pai dele. É o Aerys que vai assumir. Foi o que eu vi, na teoria que eu vi. Mas o Aerys é da Outonal, amiga. Da Outonal. O Lucian é filho do Helion, velho. Para mim, a Sarah colocou o Lucian como filho do desculpa que eu falo Helion, tá? Filho dele, do Grão-Senhor lá da Diurna, justamente para ele se tornar Grão-Senhor. Então, gente, eu acho que o Helion morre. Teorias da cabeça da Vânia, eu nem faço teoria, mas eu acho que ela amarrou isso. Ela vai construir alguma coisa grandiosa para o Lucian. Eu acho que vai morrer bonito, assim, sabe? Vai morrer ele com a senhora da corte Outonal, tipo, juntos, e vão morrer para proteger o filho, e vai ser uma coisa meio aquele cara do Tog que morre lá para salvar o Aedion, acho que é Gabriel que morre. O pai do Aedion. Acho que vai ser um negócio meio assim. Chorei nessa parte, inclusive. Aí eu acho que sim. Aerys vira Grão-Senhor da Outonal, porque alguém vai matar aquele caralho daquele Baron. Pelo amor de Deus, tá fazendo hora extra já, esse desquerido. Vai ter outra guerra! Vai ter outra guerra. Eu acho que faz sentido o Tamlin morrer também, porque precisa de um arco de redenção pro Tamlin aí, e já tem sinais, porque, novamente, estamos pulando, né? Mas no livro da Nesta mostra esses sinais acontecendo, e eu acho que faz mais sentido. Talvez a chuva de hate veio agora também, mas não sei, vamos ver.
que a Nesta fique nesse lugar que estou falando para Helene. Ia ser muito bom a Nesta e o Cassian na Primaveril e ele com rinite. Alergia. Puta que pariu. Eu não sabia que eu precisava ler o Cassian com rinite até eu ler o Cassian com rinite, entendeu? Uma das melhores cenas da chuva de pau que tem no Chama de Prata lá. Ele falou, mas vamos voltar, amiga? É a minha pergunta, né? Eu vou pular essa que você colocou agora, porque ela é mais no meio do livro, e eu acho que logo aqui nesse começo tem muita coisa que vai acontecendo também, né? A gente tem a inserção do Lúcia no círculo íntimo e a Feire como Grã Senhora de verdade, né? Agora, assim, para todo mundo, e a gente finalmente vê o relacionamento deles desse lugar mais maduro, porque a gente viu começando no livro anterior, e nesse a gente já tem outras conversas deles acontecendo, eles falando de filho, eles falando de como governar, de o que fazer, o que não fazer. Tem os ataques, não, os ataques são no outro. Bom, enfim, tem essa coisa toda, essa construção da guerra, tem o ataque em Adriata, que eles vão lá, e aí a guerra de fato começa. E aí dessa parte de, tipo, o tabuleiro de xadrez se formando, a gente começa a pegar as pontinhas soltas que todo mundo ficou incomodado quando leu o livro. Por exemplo, as conversas com o entalhador de ossos, a Feire vendo o filho deles ali nele, o Cassian falando, tem gente aqui que é gente ruim, eu não devia estar aqui, porque eu coloquei eles aqui. O título que o entalhador dá para o Cassian, né, de rei dos bastardos, príncipe dos bastardos, acho. Então, tem vários desses micropontinhos que a gente vai pegando. Tem os easter eggs, né? Tem os easter eggs, tem o Lúcio indo embora para buscar ajuda. É nesse, não é? Que ele vai para buscar ajuda? Tem isso. Então a gente começa a ver uma movimentação de um grande tabuleiro de xadrez mesmo, que vai culminar na minha pergunta, que é a tal da reunião dos meus senhores. E eu queria saber, antes de fazer essa pergunta, qual desses movimentos que vocês foram lendo que vocês ficaram mais com a pulga atrás da orelha? Tipo, por que isso está acontecendo? Ai, que pergunta difícil, amada. Mas né, sabe Vânia? puxou a gente assim, deixou a gente assim, tipo, ai, nossa, o que eu respondo? Eu acho que nesse jogo de xadrez, o que talvez tenha me deixado mais com a pulga atrás da orelha, eu acho que foi essa. É que eu já vou pular um pouco para frente, mas nesse jogo de xadrez, eu acho que foram algumas falas do entalhador de ossos, assim, nas conversas que ela teve com ele, que me deixaram com uma super pulga atrás da orelha, assim. Dessa coisa ele fala de três, ele fala assim, que ele tem 3 irmãos, e eu acho que isso foi o ponto para mim que ficou a pulga. Ele tem 3 irmãos, um é a Tecelã, e outro é um irmão que eu esqueci o nome. O Cochei, que a gente não vê. Então, o Cochei, a gente fala dele, mas a gente não tem nenhuma informação e tudo mais, e ele coloca que o Cochei é o pior dos dois. E a Tecelã já é uma coisa que me dá pesadelo, só de pensar na Tecelã. Então, assim, para mim, esse aí, eu falo, será que esse Cochei volta? Porque não faz sentido a gente falar dele e esse cara não aparecer, gente, não faz. Então, para mim, é um ponto que ficou. Para mim, gente, são várias coisas que a gente vai unindo, né, enquanto a gente vai lendo. Por exemplo, o tamanho do poder do Rhys, né? Não o poder próprio dele, mas o poder dele como grão-senhor mesmo. Que aí a gente conhece lá os percursores da noite, ou percursores da morte, que é o exército da noite, né? Então, assim, imaginar que dali sai alguma coisa. Eles não estão ali só porque é o lado, né? O lado ruim, a máscara ruim da corte noturna. Não, ali também tem um exército que é treinado além das frentes ilirianas. Então, são pontos que a gente vai conhecendo da história ao longo, porque é muita coisa que vai aparecendo. Esse é o livro que mais tem informação.
Então, tem a apresentação dos 3 deuses da morte, que a gente conhece os 2, é o entalhador e a irmã, que a gente também não faz a mínima ideia do que é a tecelã, né? Essa questão da Maureen tendo que ler o livro dos sopros, e a gente vai descobrindo cada vez mais do caldeirão, o que o caldeirão pegou, o que o caldeirão deu, e é uma coisa onisciente, e para nós que temos, assim... Bom, voltando aqui para o nosso lado, a gente tem as nossas religiões, as nossas crenças, aí de repente cai um caldeirão, que você fala, como é que você encaixa no que a gente tem de visão? Né? E ele só é um caldeirão mesmo, aquele nanquim ali, aquele rio negro que é o mundo todo. Então, é tanta informação, a gente começa a pensar realmente, Dracum e Miriam, eles existiram? Estão perdidos no mundo? A filosofia que eu também chorei tanto, gente, a filosofia de Nefilim, que você fala, caraca! É lindo, lindo. Caraca, quanta coisa bonita que a Sarah conseguiu colocar, né? Tanta resiliência nos personagens dela. A gente fala, ela não deve existir. Esses personagens têm mais de 1000 anos. De repente a gente fala, opa, peraí, essas pessoas estão aí. A Sarah, eu não acho que ela deixou ponta solta, de fato, nesse livro, para o que ela queria, né? Da questão da guerra, da questão de unir as pessoas, unir as raças, por assim dizer. Eu não acho que tenha ponta solta, mas é difícil a gente falar de uma coisa só, sendo que tem tanta coisa nesse livro. Desculpa se eu me empolguei. Então eu vou puxar já a tal da reunião dos meus senhores, né? Que é um dos grandes eventos desse livro. O maior gerador de memes desse livro, inclusive. Eu amo ver quando faz aqueles memes acontecendo ali no paralelo. E aí a gente tem, né, todo mundo indo finalmente na corte crepuscular, não é crepuscular, é a da... É na crepuscular. É que é a crepuscular com o nome errado, tá? A corte do amanhecer, que seria, né? E a gente vai para lá, a gente conhece todo mundo, aí tem aquela outra raça de féricos alados e não sei o quê. E a gente tem a grande treta, né, que acontece ali. E eu queria que vocês me contassem como que foi ler. Vocês gostaram de ler? Vocês não gostaram? Eu vou responder por último, mas queria saber de vocês. Como foi ler Os Grãos Senhores? Bom, voltando na Vânia que leu pela primeira vez, porque quando a gente já conhece um pouco do que acontece ali, não tem os elementos surpresas. Já começando pela corte crepuscular. Que coisa mais linda! Ela falando, né, ela subindo ali no palacete, e a cor das pedras, do piso, eu falo, caramba! O que a Sarah deu uma atençãozinha um pouco maior, porque até surge a brincadeira, né, de redecorar a corte noturna, porque a crepuscular é muito linda. Mas é realmente o primeiro grande contato que a gente tem. Nós sabemos que o Baron é um filho de uma desgraçada, né? O Tamlin, não dá para esperar mais nada dele, traiu todo mundo. Mas a gente queria conhecer o Calhas, a gente queria conhecer o Hillion, queria conhecer o Tesão, não sei como é que fala o nome dele, né? E a gente viu uma pincelada de cada coisa ali, a Sarah descrevendo como eles são bonitos. Mano, como que é o Hillion? O que é aquilo? Né? A máscara que ela coloca para ele, porque são aí a gente entende um pouco da história, né? Os 3 grãos-senhores mais antigos que participaram da guerra. Então, que eles têm mesmo uma presença muito maior do que o Calhas, muito maior do que o próprio... Coitado do Tarco, é um senhor de 80 anos, é uma criança, né? E no ponto de vista férico. E as brincadeiras deles de vai ter treta, eles apostaram que ia ter treta. E tem as tretas. E é um capítulo longo, mas que no final a gente assim absorve tanta coisa das cortes. Eu amei. Eu amei a treta, eu amei os títulos, eu amei a Feyre se impondo, a chegada do Tamlin sozinho, eu estava sozinho, ficarei. Só não vou falar mais, que senão só eu vou falar. E eu amo esse capítulo. Não tem, acho que um que não ama esse capítulo. A pegada política, as revelações e o pós, né? O pós, com todo mundo dormindo lá uma noite. Que maravilha, todo mundo vai fazer um trisal. É isso.
Falem do trisal também, gente, que é maravilhoso, né, de séculos. Gente, essa cena é tão maravilhosa, assim, essa parte da reunião dos grandes senhores é muito legal. Eu acho que é muito legal nessa série da Sarah é o fato que ela mantém o humor não se perde. Então a gente tem toda a parte política, não sei o quê. Eu acho que isso em Trono de Vidro, para mim, faltou um pouco. Às vezes eu acho Trono de Vidro muito sério, assim, tem umas coisas muito, muito pesadas, tal. Eu sei que a Ellen tem ela é a pessoa do sarcasmo, tudo. Mas eu acho que isso é mais dividido, é mais compartilhado. Tem vários personagens que trazem o tom do humor em Acotar, então eu acho que isso é muito legal. Tem toda a parte séria da gente poder mergulhar no universo dos grãos senhores, entender mais a história, entender mais a participação de cada um, o poder de cada um, até porque dá para entender um pouquinho mais do poder da Feyre, porque é algo que a gente ela vai ouvindo ela falar assim, esse aqui é o poder de não sei quem, mas a gente não conhece tanto, então é bem legal. Mas eu acho que, assim, eu amei o Elion, não sei falar, vou chamar de Elion, que é como eu li. Eu amei o fato dele dar em cima de todo mundo. Ele tá tentando levar o Cass, o Azriel e o Raiz para a cama já faz um tempo, e a Mor, por ele, era uma grande festa. Aí ele é maravilhoso. E aí, nessa hora, quando a Feyre ela aparece a Nazaré fazendo conta, que ela começa a prestar atenção nele, nos detalhes do rosto dele, e fala, caramba, ele é pai do Lucien. E aí ela começa a trocar ideia com o Raiz aqui, ó, né? Só no telesinal deles ali e tal, e fala, caramba, ele sabia disso? Ele, não sabia. Os duas matronas fofoqueiras. Eu achei o máximo. Acho triste o fato da Mor ir dormir com ele, porque ela quer meio que tirar o Azriel ali, para ele entender que não é com ele que ela quer ficar, tal. Acho que isso para mim fica um pouco triste, essa parte, mas deu para mergulhar um pouquinho mais na Mor também. Então, eu adorei. Achei que foi assim, cheio de petiscos, de que poderiam ter milhares de livros sobre cada um dos grãos senhores. Então, eu gostei muito também. Eu gosto muito de ver a dinâmica deles, assim, funcionando, sabe? Porque até então você tinha pinceladas deles sobre a montanha, você tinha uma ou outra interação ali muito rasa, que você ouvia fulano falando de ciclano, porque até então a gente tinha visto de fato interagirem Rysende e Tamlin só. E aí eu achei muito legal ver. E o Tarkin, né? Você vê ali o Rhys com o Tarkin também. Mas é isso que a Vânia falou, tipo, o Tarkin é um neném, tá ligado? É tipo você pegar a Rainha Elizabeth e colocar para conversar com a princesa da Espanha que tem 10 anos. Então, eu achei muito legal a gente ver todos eles ali conversando com as suas delegações, com as delegações, com a galera que vai junto. Eu amei o povo trocando dinheiro, quem ia coisar, quem não ia coisar, mas eu amei muito ver essa proposta da Feyre de tipo, então a gente vai sem máscara, a gente vai mostrar quem a gente é de verdade, que é extremamente corajoso, assim, né? São tipo seres absurdamente poderosos, ainda que ela seja a mais poderosa, porque ela tem, né, poder de todos eles. Mas como ela vai peitar todo mundo, assim, né? Tipo, não, a gente é assim. E eu tenho várias críticas a várias coisas que a Sarah escreve, ou a forma como escreve, ainda que ela tenha sido muito nova e etc. Mas eu achei tão primoroso a forma como ela colocou a Feyre extremamente vulnerável e indefesa quando o Tamlin vai para cima dela, porque eu acho aquilo muito verdadeiro, sabe? Você pode ser absolutamente empoderada, você pode estar num relacionamento muito saudável, onde está tudo como tem que ser, você dá de cara com quem te colocou num lugar, com quem abusou de você, né? Que foi o que o Tamlin fez, e a gente automaticamente, não é que a gente perde a força, mas é porque a gente também tem esse espaço de tipo, é difícil estar aqui. E eu achei muito bonita a forma como ela colocou isso. Eu acho que é uma das cenas mais bonitas de ler, ainda que seja uma cena muito triste, ela é uma cena bonita de ler, sabe? De como ela se mostra vulnerável. Até ela falando com o Rhys depois, assim, pô, eu só consigo dormir com você, não vou conseguir fazer nada,
porque isso mexe comigo, que é o que muitas mulheres acabam sentindo mesmo, quando anos depois ou meses depois dão de cara com essa figura que machucou, que é uma violência, né? Tanto. Então, acho que é muito bonito de ler, assim. Eu gosto muito dessa parte. Ai, Tati, você não gosta quando eles se batem? Não, gente, gosto também, tá? Gosto de tudo que é de sério. É que essa cena, esse pedaço da cena também eu acho muito bonito, porque mostra muito a capacidade emocional da Feire. E é uma coisa que ela não tinha antes, foi construído, né? Então eu gosto muito dessa parte também. Mas esse negócio da capacidade emocional da Feire, gente, me dá um negócio porque ela tem 20 anos. Por mais que ela seja uma garota que está desde os 14 anos ali, caçando e vivendo essa vida de cuidar das irmãs mais velhas e do pai e tudo mais, mas ainda assim eu fico sempre pensando sobre este lugar dessas personagens tão jovens, com tanta maturidade, lidando com tanta coisa. Eu acho isso, às vezes, não é exatamente uma ponta solta, mas eu acho que tem alguma coisa aí nesse lugar de, nós vendemos livros para jovens, para jovens, então, não, que é young adult, então tem que ser, a personagem principal tem que ter 19 anos. Gente, ela pode ter 24. Isso não transforma ela numa idosa. Vamos pôr aí essa personagem com os 25 anos, já dá para ela ter aí um pouquinho mais de estrutura para lidar com algumas coisas, porque eu não vejo uma jovem de 19 anos, 20, lidando com um ex-abusador, agora tendo que lidar com uma guerra, com as irmãs, tudo com essa responsabilidade, e ela está toda plena resolvendo questões de trauma ali, assim, em meses. Acho difícil, gente, são 5 centavos de revolta com essa questão da idade das personagens. O que você está falando, Andressa, me parece muito, me faz sentir também quando eu falei sobre a questão do caldeirão, da criação de mundo, porque é muito fantasioso. Quando a gente traz para a nossa realidade, a gente fica assim, onde que eu encaixo isso? E a Feyre, com 20 anos, fazendo tudo isso, que gente que tem 500 não conseguiu fazer, não chegou a esse nível de maturidade ainda, é para causar estranheza. Então, a única coisa que a gente consegue parar para pensar, né, o que é muito interessante, porque quando a Meereen chega no final e ela fala que o mundo que ela viveu também tinha humanos, e aí, novamente, né, a gente consegue remontar que esse mundo da Meereen é o nosso, é a nossa terra, onde nós estamos, levando em consideração, né, o cristianismo e ela sendo um anjo do Senhor. Então, que o humano que a Sarah criou, aqueles humanos, eles não são baseados em nós. Então, esse traço de desenvolvimento, aí é a licença poética de cada um que está lendo. Que se a gente for trazer para o nosso, a Feua-Mai nunca, nem que ela tivesse altas habilidades, nem que ela fosse com QI mais alto, nem que ela tivesse passado por todas as resiliências do mundo, Madre Teresa de Calcutá, não dá para 19 anos você ser quem ela é, né? Mas a gente precisa ter essa abertura. E uma coisa que eu queria também comentar, que eu vi que foi muito legal da reunião dos Grãos Senhores, vou encerrar minha parte aqui com isso. É quando o Tarquin, eles estão ali falando da guerra, eles vão para falar da guerra, para ver como que eles podem se unir, para não perder a base da reunião, é isso. E aí, realmente, como a Paty falou, quando o Rhys e a Feua falam, nós vamos como nós. A gente está indo como os grãos senhores, ela põe a coroa, até aquela passagem que ela se vê com aquele vestido lindo, eu estou indo como a grã senhora, vou causar, mas a gente tem que ser nós mesmos. Para de ser o grão senhor que assusta todo mundo, que criou essa máscara, né, de tanto poder e que eu destruo tudo, porque ali não, ali você é um visionário. Ali você é um sonhador que está pedindo ajuda para todo mundo. E aí isso reforça quando o Tarquin fala que vai participar da guerra e fala que quando a Adriata foi sitiada, somente a corte noturna veio para salvar. Então a gente já vê que tem essa questão mesmo, né, do vamos unir forças para não derrubar Prithian. E aí eu achei aquela parte bárbara. Mesmo ele sendo um bebê de 80 anos, ele calou a boca de todo mundo, porque ninguém foi ajudar. Ninguém. Nem quem faz fronteira. Né? A noturna é a mais distante e ninguém foi ajudar. Então, assim, eu acho que essa reunião ela foi uma das passagens mais incríveis do livro.
com tudo que tinha para falar, inclusive acho. da treta ali, né? Hillion sendo amante, a gente descobre a história do passado também da senhora da Autonal com ele, enfim, maravilhoso. Deu para, assim, Veja a gente como recebeu fala todas com a as... minha grã-senhora. Veja como fala com a grã-senhora. Ai, gente, foi... Não, foi eu também falando assim, né, que só ser Rapidinho, esposa do amiga. Grão... Eu acho que a única frase boa que o Aziel falou em todos os livros é essa. Ai, amiga, seu ranço é muito grande. O Azirel, ele é gostosinho. Eu gosto do Azirel. E falar em que livro que ele fala essa Ele tem frase que você energia falou? gostoso. Não, mas que livro que ele fala? Porque até agora eu não vi, gente. Eu tô relendo e não vi essa frase. Gelo e Estrelas. Eu acho que é Gelo e Estrelas. Amiga, eu acabei de ver Gelo e Estrelas e não achei essa frase. Então é no da Nesta. É no da Nesta. Entendeu? Aff, velho. Mas até aí... entendeu? Tóxico. Ah, amiga, não sei. Eu acho ainda fofo, ainda gosto dele. Mas frase, tudo bem, respeito. Você quer saber a frase? 3 irmãs para 3 irmãos. Ah, vai te fuder, velho. Vai se fuder. Vai procurar o que fazer. Ela tem um parceiro. Porra. A Paty tá muito querendo luxo aí. O negócio tá defendendo a parceria. Tá, amiga, mas deixa eu... Ele tem uma energia de gostoso, tá? Eu vou dizer. Ele tem uma energia de gostoso, sim. Eu não vou falar que não tem. Ele tem, eu entendo o apelo. Não é isso, não. É só que é tóxico, velho. Não acho ele tóxico, mas a gente não vai entrar nessa seara, porque eu quero falar de uma pessoa que é tóxica, que é a Elaine, não é a Nesta. Assim, viajando. Tá, a gente tem a transformação das irmãs, a gente não falou ainda muito de como é que é para elas, e eu acho que esse é uma parte muito importante do livro. Como é que é para elas se entenderem granféricas? Feira volta da corte primaveril, passa pelos filhos de Beron, e aí ela vai ter que lidar com as duas irmãs. Então ela chega, temos uma Nesta fria e calculista, ali, do tipo, né, sou um ser superior, e a Elaine, que está depressiva. A Elaine está de cama, apática, não come, não vive, não respira, todo mundo preocupado com a Elaine. Chata. Desculpa. Assim, eu tinha ainda para mim que eu estava sendo muito... que eu estava julgando demais, Elaine, não sei o quê. Só que eu acho que a Nesta tem um hate, às vezes, meio desproporcional. A Nesta, ela é uma garota dura, que dá umas respostas atravessadas, ela nega ajuda, ela faz mal para as pessoas, ela é tudo isso. Ela realmente é uma pessoa com traços tóxicos. Mas ela ajuda na guerra, ela vai trampar na guerra, ela vai lutar, ela vai cuidar, ela vai proteger o Cassian com o próprio corpo na hora que o rei de Highburn está querendo atacar. Então, assim, ela age. Ela pode falar merda, ela fala merda, mas ela age. Na hora que vamos ver, ela vai lá e faz. A Elaine, eu falei, gente, ela tá deprimida. Ai, tá bom, ela tá sofrendo pelo amor. Ai, como ela é sensível. Ai, que ela não sei o que. Tá, gente, eu entendo. Mas chegou um momento que ela tava me irritando igual a Bella me irrita no segundo livro do Crepúsculo, que eu não me lembro, que ela fica lá deprimida olhando para a janela, que eu não sei como é que é no livro, não lembro, eu só lembro do filme. Então, as duas me irritam no mesmo grau. Assim, gente, por favor, não vamos também cair assim na depressão por causa de macho. Enfim, quero saber qual que é a opinião de vocês. Se vocês gostam da Nesta, da Elaine nesse livro, qual a opinião de vocês sobre ela? Já sei que vocês acham, vocês não, a Paty acha como eu a Elaine chata. Mas descorram, não sei como é que é a palavra, mas falem sobre essas irmãs Acheron. Vou falar das irmãs nesse livro, gente. A Sarah, ela tem esse lado de mostrar mesmo o fundo do poço do personagem, porque nós vimos a Feyre, né, depressiva, nós vimos a Nesta e também vimos a Elaine. É que nesse livro, a preocupação da Nesta é tão gigantesca com a irmã mais nova, né? Isso eu também vejo de uma forma desproporcional. Né? Ainda não consegui fazer essa conexão, talvez lendo o livro da Nesta eu consiga, mesmo relendo, eu ainda não consigo enxergar tanto disso. A única coisa é que as duas cresceram mais tempo juntas, porque a Nesta é a mais velha e depois a Elaine. Né? Mas eu acredito que, assim, foi gostoso a gente ver pelo lado da Nesta,
porque, afinal de contas, ela realmente arrancou alguma coisa do caldeirão. A gente vai descobrindo isso mais para o final, e ver a força de vontade dela apareceu no primeiro livro, aparece no segundo, quando ela está ali, e ela jura de morte, né? Ela faz aquela promessa silenciosa com o dedo apontando pro rei de Hybern, e no terceiro livro ela cumpre isso. Então, essa questão dela ser, como você colocou, ela tem esses traços tóxicos, ela é extremamente grossa e ela não dá passagem para ninguém. É até gostoso ver, porque depois ela vai dando passagem pro Cassian. Ela nem sabe o que sente por ele, ela não deixa, né, ele entrar. Quando a gente via no segundo livro o Rhys e a Feyre, eles iam se conectando no deboche, na brincadeira, na provocação, na atração, e a gente não vê isso com a Nesta. É mais no final, quando ela passa a participar mesmo da guerra e ela começa a estudar feitiço para poder, né, fortalecer de novo a muralha. E a gente entende que ela tem uma força que ela não sabe direito nem da onde, como que vem, como que controla, e é onde ela vai querendo participar da guerra e é dando abertura para o Cassian. Que ela meio que, a gente vê uma associação ali, né? Ela tem uma força gigantesca e se tem uma coisa que o Cassian prova nesse livro, é o tamanho da força gigantesca que ele tem. E não de poderes, mas assim, de perseverança mesmo, de bravura, de coragem. E a Nesta também é assim. Eu vi que ela foi... o lado grão-férico dela foi indo para esse ponto. E a Eileen, ela não conseguiu. A gente vê que até o final do livro, ela ainda, na minha opinião, ela ainda é a pessoa que perdeu o grande amor da vida dela, ela é a pessoa que o caldeirão, né, deve ter ficado com pena, com dó, não sei, mas deu alguma coisa para ela, deu um poderzinho ali para ela, e que também não fica tão claro, né? Só que ela é uma clarividente, se isso vai ajudá-la na frente ou não, porque ali no livro, até entenderem que ela é clarividente e ela ajudar com alguma coisa. Então, é uma passagem assim, são pequenos pontos que a gente vê, né? Elas se transformando, e como elas percebem isso, Nesta diz claramente, agora eu sei como é que é quando você falava do alimento, né? Porque agora eu gosto realmente, o gosto das coisas melhoraram. A Eileen nem isso manifesta. Tipo, eu tô aqui, mas eu ainda sou humana, amando um humano, né? Não gosto nem desgosto da personagem. A Nesta eu já gosto, gente. Mesmo com os traços dela, eu ainda gosto. Eu vou falar rapidinho, então, o que eu achei da transformação. Eu achei ela chata, desculpa. Chata. Adoro a Nesta. Gostava antes do livro dela, gosto mais depois do livro dela. Mas eu não quero falar de Irmãs Arqueron, porque eu acho ela chata nesse livro. Eu quero falar delas depois. Eu quero falar do Suri. O Suri morre. E isso, Sara, jamais perdoarei. E eu queria que a gente conversasse sobre a morte do Suri, sobre a Yanti. Queria saber se vocês também choraram. Vânia contou hoje já no WhatsApp que chorou, mas não foi por isso. Mas eu queria saber de vocês, assim, como foi para vocês essa cena? Porque, cara, me rasgou, assim, o Suri morrendo, de verdade. Eu achei uma das cenas mais tristes que eu já li. Não chorei, porque, né, eu sou coração de pedra. O único livro que eu chorei nos últimos anos foi ZA9. Mas você é o Talim. Você é o Talim que tem coração de pedra, amiga. Não, amiga, você não tem coração de pedra. Amiga, xinga, mas não ofende, amiga. Não, você não é uma pessoa de coração de pedra. Você é, no mínimo, uma pessoa vingativa, deliciosa de ouvir. Mas aí, então, vocês respondem agora, gente. O que vocês acharam do Suri morrendo? Ó, eu chorei. Eu sou capricorniana, dizem que a gente é que é frio, que não sei o que lá, mas eu chorei. Eu acho que, como meu ascendente é câncer, eu estou muito mais conectada com o meu ascendente, ando emocionada. E assim, eu acho que da primeira vez que eu li, a releitura, gente, é um barato. A releitura é uma nova... É o revisitar a história, mas você tem mais informações. Então, eu acho que você consegue perceber algumas coisas que você não percebe porque você está lendo e você está emocionado, você está no meio de uma cena de meio de guerra. Então, na releitura, deu para perceber a importância, eu acho, do Suriel.
o fato de que ele era um amigo dela, de que ele escolhe estar ali, mesmo sabendo, gente, o Suriel sabe de tudo. Então, se ele vai morrer, ele sabia que ele ia morrer. E ele volta a dizer, fica com grão, Senhor. E ele está falando do final do livro, fica com grão, Senhor, porque a gente tem um final meio pesado neste livro. Então, assim, Suriel forever, Suriel, eu te amo. Quero um Suriel para Best. Amo. E chorei. Da parte ali com o Suriel, a gente já começa a ficar triste quando vê uma chuva de flechas, né? Porque eles estão ali conversando, sempre foi muito nessa, né? Tem que ter alguma coisa que chama o Suriel, ela conseguiu trazê-lo, estava fazendo as perguntas. Eu acho que a sensação que a gente tem é que realmente é alguém já muito mais conhecido dela, ela não tem mais medo, ele também reconhece a presença dela, é sempre ele que responde, porque ele é um da raça, mas é sempre ele que vem, né? E ele fala algumas coisas para elas que a gente realmente entende, que ele queria sempre ajudar, ele estava vendo as coisas acontecer, e ele era aquela questão da profecia ali. E quando vem aquela chuva de flechas e começa, né? E ela percebe que ele se machucou, e aquele sangue preto, e a Iante que vem, e foi bárbaro, né? Vocês estavam falando sobre a questão da Iante, que a Paty perguntou, foi bárbaro ela ter atraído, né? Ali já estava na frente ali do chalé da Tecelã, já deu um jeito de vamos matar essa desgraça de uma vez só. Que vieram ali 2 comandantes, né, da Primaveril, e ela não deu nem tempo, porque, afinal de contas, o ódio que ela ficou justamente porque machucaram o Suriel. E ele, desculpa usar esse termo para uma criatura tão, enfim, né? Fofo. Ele foi fofo com ela. Ele foi um querido, como dizem os adolescentes hoje, ele foi um querido. Fez a gente chorar muito por conta dessa conexão bonita que os dois fizeram. E quando ele pediu, né, para ficar com ela, aí desatou. Aí abriram as comportas e ela ficou até o final, até o último suspiro. E mexeu. E a coisa mais linda no final, né, gente? Que aí o Hillion tá ali por perto, a gente descobre depois por que ele estava por ali, e ele dá o funeral digno, porque ele crema, por assim dizer, o Suriel, mas que ela olha para o grão-senhor, um dos mais antigos de Preach, assim, dá sua túnica agora. Que ela quis que ele tivesse a decência de morrer com uma túnica realmente bonita, né? E foi tarde, E não com a túnica da nojenta da Iante. Não. Foi tarde antes, Suriel forever nas nossas vidas. Melhor criatura não demoníaca que a Sarah fez. E eu acho que o mais legal tem um quê de psicologia aí, né? Da beleza do Suriel tá neste lugar, que ele é aquela criatura que é julgada, que é temida, e no fundo ele era um sonhador, porque a Fê ele fala, né? Ele era um sonhador, que ele pede para ela, eu acho lindo, que ele pede para ela assim, faça desse mundo melhor do que você encontrou. Ah, Suriel, querido, te amo. Ô, gente, aproveitando aqui, a gente meio que está na guerra, então vamos falar um pouco dos plots da guerra, assim. Tem um negócio que eu achei o máximo nesse finalzinho, é que a Feira vai falar com a galera que é meio Suriel, assim, então, tipo, ela meio que leva a Tecelã para a guerra, vai o entalhador de ossos e vai o Brysham, que é a criatura que vive lá no fundo da biblioteca, lá das sacerdotisas. Então, assim, uma das coisas que ajuda bem na guerra é essa galera meio lá do B, assim, que ela vai, eu acho isso muito legal. Aí a gente tem o pai das meninas aparecendo, tipo, o que eu achei meio aleatório, confesso, achei que do nada o pai dela se torna um grande guerreiro para salvar as filhas e faz uma declaração de amor para Nesta, o que achei bem legal, ela precisava desse amor, apesar de eu achar que a aparição do pai foi o que quebrou a Nesta de vez. Aí a gente tem, tipo, meio que a Elaine que mata o rei de Highburn, na verdade ela começa a matar e a Nesta termina, temos a Nesta protegendo ali o Cassian, que eu não entendo que o Cassian é este guerreiro maravilhoso, mas ele tá sempre com as asas destruídas, alguém tentando matar ele tá sempre com o pé na cova, ele tá sempre fazendo high five com
com os outros anjos. Então, assim, acho meio tenso. Mas, enfim, nessa parte aí do final, gente, dessa guerra, dessa loucura, qual foi a cena favorita de vocês? O que vocês mais gostaram? O que vocês acharam que fez ou não fez sentido? Deem o olhar de vocês para este finalzinho de reta do livro. Andressa, aí eu já vou ter que dizer. Não é que eu não concordo com você, a sua visão é muito válida. Respeito a visão de todo mundo, mas eu confesso que, para mim, a guerra, ela foi zero defeitos. Foi zero defeitos. Quantas passagens, desde o livro 2, que esse pai está aí viajando no continente e nunca volta. Então, assim, teve muitos meses para acontecer. Foi de um jeito jogado, que a Sara colocou a informação? Foi. Mas não tem como não conter a emoção quando está vindo pelo mar, o medo que eles falam, agora, desculpa o palavreado, né, gente? Fudeu, porque se já está enorme, gente, é 1,5 km do batalhão de Haiber, 1,5 km. São milhares de pessoas. E aí vem o resto pelo mar. E, de repente, o que cruza o mar junto? A legião dos peregrinos, né? Que é gigantesca, e por mar vindo todo quanto é tipo de humano. Gente, não dá para não se emocionar. Eu tenho até receio de chorar falando aqui. Porque a gente esquece que os humanos também estão na guerra, cara. A guerra é porque caiu muralha. Né? E você fala, eles não vão se defender, pelo amor de Deus, não vai acontecer alguma coisa, mesmo que seja aquele Grayson desgraçado, mas não, é a Vassa, rainha dos, né? Então, assim, para mim, aquilo ali é cena de cinema, é absoluto cinema, gente. Eu precisava ver isso no cinema, Sara tirou de mim, mas eu não consigo ver, a não ser, é claro, uma personagem milenar, igual a Tecelã, ter só o do pescoço. Ali eu acho que a Sara ficou com preguiça de escrever, que, né, mesmo que ela fala, não sabe se morre, se não morre, mas morreu, foi arrastada, foi com Deus. E, gente, na hora, a cena que eu achei uma das mais lindas é quando realmente chegam os três, né? Chega o entalhador, que ele assume a forma de um guerreiro iliriano, o Briaxis, que é só aquela sombra, aquela coisa assim, que ela fala que vai se transformando, né? Enquanto está ali mexendo, enquanto vai andando e acabando com o exército, eu falo, cara, que cena. Eu não consigo ver erro nessa guerra. Só enfim, a soberba do rei, na minha opinião, fez com que ele tivesse ali tanta arrogância que ele só não percebeu a Eileen vindo com a reveladora da verdade socando ali. Tipo, nunca fique de costa pro inimigo, né? E a Nesta maravilhosa... Você falou do negócio da reveladora da verdade, mais um negócio aí que fica uma pontinha para a gente pensar, porque o Azriel nunca emprestou a reveladora da verdade para ninguém, mas emprestou para Eileen. Só para a gente cutucar aqui sobre essa parte, só para te deixar essa sementinha da Discord. Então, eu poderia falar mais meia hora da guerra, mas paro por aqui. Para mim, zero defeitos. Euzinha, gosto muito do... Eu gosto muito que não é a Feyre nem o Rhys que matam o rei de Hybern. Isso eu acho muito legal, porque sai do óbvio. Ainda que seja muito rápido, eu gosto que não é nenhum dos dois. Eu até agora não entendi como que o Rhys morreu ali no final, tá? Queria dizer pra vocês. Eu achei que foi meio tipo, ué. E aí você mata ele por, tipo, 2 milésimos de segundo e já revive? Cadê a angústia? Cadê? Eu precisava ter uns capítulos. Eu só queria dizer, tudo bem, eu li a Cotar antes de zerar e tal. Mas, porra, zerar foi 1,5 livro até o querido voltar. Então, assim, achei que foi rápido, mas eu gosto muito da Nesta matando, eu gosto muito do pai da Feyre aparecendo ali, eu acho muito bonito. E eu fiquei muito tipo, meu Deus, cara, a gente tem que saber a história desse príncipe férico com essa humana aí também, que é a outra ponta solta grande, né? Que é a história deles, assim. Mas eu gostei muito, acho que principalmente disso, da Nesta matando o rei de Hybern. E da Amren se libertando, assim.
Eu acho muito, muito, muito bonito a Amélie se libertando. Eu acho muito bonitinho também ela voltando e meio estranhando assim, o corpo dela, mas a hora que ela vai toda poderosa e tipo cair, matando no peito, sabe? Tipo, pensando, isso daqui sou eu, e meu, devastando a galera, eu achei muito, muito bom. Ai, não, mas o final quando o Heisenberg volta, porque meio que eu acho que ele morre para resgatar a Amélie, né? Porque ele morre. Aí ele fala, não, peraí que tem um negócio ali no caldeirão. Puxa, aí puxa a Amélie que tá saindo dentro do caldeirão, assim. Então meio que ele morre para falar. Então eu tava fazendo a passagem, encontrei com ela, a gente voltou. Isso eu achei muito assim. Ui, acho que a Sarah ficou com preguiça de dar uma desenrolada aí nesse pedaço, mas eu achei ótimo. Não queria que nenhum dos dois morresse. A Paty até estava falando, né? Por que acontece tão rápido ali com o Whis? É que o caldeirão ele explode quando ele se quebra em 3 partes, né? Quando a Maureen entra, a Feyre faz o feitiço para ela se libertar. Outra coisa que o Suriel maravilhoso deu, né? Ele deu o feitiço para chegar, ele deu um recado para chegar até a Maureen. Não é como que vocês desestabilizam o caldeirão, é como te liberta para você vencer essa guerra, né? E aí o caldeirão, como é essa entidade que ela não pode ficar desunida, porque o mundo precisa, né? O mundo partiu dele, então ele precisa se refazer. E aí a Feyre é o feito, né? A pessoa feita por ele, que vai unir. Então ela vai colar as partes. E o Rhys dá todo o poder dele. É por isso que ele morre, esgota. Ele dá tudo que ele tem. Então por isso que ele vai se despedindo dela. Não sei se vocês lembram, mas como eu reli, né? Tipo, agora, tá fresco na memória. Sempre aqui que eu comentei, eu estou relendo a guerra, porque tem muito detalhe na guerra. E no final é isso, tem que fazer o reparo, o caldeirão tem que voltar, mas qual que é a válvula, né, de poder ali? Não é a Feyre sozinha, não dá conta, então ele dá tudo que ele tem. Aí ele vai se despedindo, né, ele vai falando que ama até morreu. Nossa, gente, não tem como não chorar naquela parte. Ai, é não muito triste. Chorar. É muito triste mesmo. Assim, eu te amo, e ela achando, tá bom, você me ama, que demais. Ele não, ele estava se despedindo. E depois ele fala, alguém pesca a Maureen, que ela tá lá no caldeirão. Eu achei maravilhoso. É muito bom. Eu achei completamente aleatório. Completamente aleatório pescar. Mas alguém tira ela de lá. Porque, na verdade, é isso, né? Olha a junção de mundos, porque o poder dela vai acabando enquanto ela vai matando todo mundo. A Sarah até descreve que o poder dela vai esvaindo. E aí ela cai no mar. E, na verdade, como que o caldeirão é tudo, do mar ela voltou para o caldeirão. E esse caldeirão vai lá para Crítia depois, vai ficar preso lá na terra do Dracon e da Miriam, para ninguém mais guerrear por conta dessa desgraça. Nossa, hoje eu tô bocuda, hein, gente? Desculpa quem tá... Eu tô amando. A convivência, é a convivência. Eu não sou a única, eu só tenho um fodida só. Falei que ia soltar vários. É verdade, amiga, mas eu tô achando tão engraçado que você nunca tinha usado essa palavra. Sabe por quê, amiga? Porque minha assistente fala muito fodida. Ela fala, não sei o que, toca fogo nessa fodida. E eu tô pegando, entendeu? Mas tá tudo certo. Eu tinha uma pergunta, mas eu não vou fazer, eu vou fechar, porque a gente tem horário, pessoal. Então vamos lá. Então, roda a vinheta de fechamento. Eu queria que a gente... Nossa, essa pergunta é para eu ser chata, mas tudo bem. Indicar uma romantasia que não tem hype, mas merecia. Eu vou começar comigo, tá? Porque é o papel da minha vida fazer isso. Mas estou eu aqui mais um dia, sob o olhar sanguinário do Vigia, para indicar. Ainda peguei o livro errado, emocionei tanto. Vocês têm que ler What Lies Beyond the Veil. Olá, editoras desse Brasil. Por que vocês não compraram esse título ainda? É só isso que eu tenho. É só a minha pergunta. Ele tem tudo que todo mundo gosta. Fairy fucking. Ele tem fairy fucking. Fairy fucking. E assim, gente, vocês. Quem já leu Guild sabe o que é um fairy com boca suja? Não sabe. Não sabe. Então, assim, plot rápido, tá? O mundo é dividido, tem um véu que separa féricos e humanos, e eles não têm contato com ninguém. Só que nesse mundo, uma pessoa pode viver por 13 ciclos. Ou seja, você morre, reencarna por 13 vezes. E aí, neste livro,
uma pessoa vai morrer, e é tipo a morte final dela. E aí um férico sozinho destrói o véu, porque é a parceira dele morrendo pela última vez e ele quer ter a chance de viver com ela. Eu vou dizer só isso para vocês. Eu vou dizer que o Kailun é a pessoa mais boca suja que existe na história da literatura de fairies fucking, e que vocês não estão preparados para o Caldres. É só isso que eu vou dizer. Ó, do meu lado é Crisálida Dourada. Li recentemente, nacional. Muito bom, né? Gente, livro nacional, a gente tem que ler. Tá na minha lista, todo mês eu tenho que ler um nacional. E Crisálida Dourada, gente, que livro! Por favor, leiam Crisálida Dourada. Helena Lopes, se eu não me engano, a autora, vocês vão amar. O outro dela é muito bom, e assim, eu não panfleto Reconto de Hades e Perséfone, porque é sempre uma merda, mas o dela é legal, tá? Pode ler, André, esse que é bom. Vou ler também, mas ó, Vânia, tá no Kindle Online, é só você entrar ali, ó, pega Crisálida Dourada. Olha, um livro com começo, meio e fim, gente, você nem vai se enfiar numa Megazord. É único, não é uma Megazord tipo, de vários livros, assim, é um só. Sim. Maravilhoso. Eu fiquei, inclusive, de ressaca literária de tão bom que esse livro, eu estava com dificuldade de engatar em outro. Muito bom mesmo. Surpresona boa. Obrigado pela indicação. Bom, a minha romantasia ela é antiga, né? Eu nem consigo falar muito dela porque eu li faz muitos anos, mas também disso saiu um spin-off. Então, é a série Academia de Vampiro, Vampire Academy, né? E saiu o Laços de Sangue, que depois é o spin-off, que também tem mais 6 ou 7 livros. E quem gosta de vampiro, quem gosta dessa pegada Dark Academy, né? Então, vai curtir bastante. Não tem tanto hot, mas, assim, tem guerra, tem, enfim, resiliência, tem personagem que você não dá nada, que consegue também virar o jogo, tem monarquia, é muito gostoso. Né? Acho que o pessoal, a nova geração, porque essa série é de quase 20 anos atrás, então a nova geração que está pegando a Cotar, pegando Sangue Cinzas, pegando Esqueci dos Dragões, Quarta Asa, não tem tanto vampiro. Né? A gente até tem agora sim a duologia que está saindo pela editora Suno, né? Mas os antigos também são bons, vale dar uma chance. Né? A gente já tinha romantasia, mas não sabia, de fato, dar um nome para o gênero. Então, tentem ler a Academia de Vampiros, é bem legal. Muito bem. Então, meu povo, a gente acabou esse episódio. O próximo é Corte de Gelo e Estrelas. E o acrônimo, para quem quiser saber, é ACOFAS. A gente vai... Então, ele vai ser um episódio mais rápido, porque o livro é curtinho. Talvez não, porque a gente fala pra caralho, então talvez a gente fale muito mesmo. Mas tem muita coisa pra gente discutir ainda. Então, tem mais 2 episódios com a Vânia, tem mais uma live. Então, é isso. Vânia, mais uma vez, muito obrigada. É sempre massa estar com você. Tô amando te trazer para esse lado da boca suja. O dia que você falar essa fudida, eu vou ganhar assim a vida, entendeu? Mas é isso. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Gente, mais uma vez, obrigada. Eu estou adorando o podcast, adorando estar aqui com vocês. E, novamente, para quem não conhece o trabalho do Acotar Brasil, só procurar Acotar BR Oficial, vai chegar no Twitter, no Instagram, acotarbrasil.com.br, para olhar o nosso site. E todas as novidades do Saraverso vocês encontram lá. Ai, eu amo o Saraverso, gente, isso é muito legal. E se você ainda não segue a gente aqui na Sociedade Literária, no Spotify, no YouTube, tá esperando o quê, galera? A Paty tem várias maldições e coisas que ela vai jogar em cima de vocês. Eu falo ela porque ela é escorpiana e ela faz isso muito melhor que eu. Eu sou, como eu disse, eu sou uma pessoa muito mole, não sei subjugar vocês para fazerem o que eu quero. Mas é isso, gente. Segunda-feira tem mais Acotar pra gente surtar, e até lá leiam Corte de Gelo e Estrelas e preparem o coração, gente. Releiam Corte de Gelo e Estrelas, preparem o coração, porque eu nunca vi um livro pequeno ter tanta coisa. É muita informação, gente, num livro tão pequeno. Me deixou doidinha. E vai ser legal surtar com vocês. Beijos. Tchau, galera.